Fala aí, patriota, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, clima tenso, né? Gustavo aí, deputado federal, soltou o verbo aí. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Vamos ver também o que Alexandre Garcia, né, falou sobre isso também, né, do STF aí, Gilmar. Tá uma maior arerê. Se liga aí, ó. Acontecer agora. No Paraná Pesquisas mostra que 61% da população brasileira tem medo de falar o que eles pensam nas redes sociais. Uma pesquisa recente do Atlas mostra que para 42,8% da população brasileira, o judiciário é a maior ameaça à nossa democracia. Outra pesquisa mostra que 47,3% da população reconhece que o quê? Nós vivemos em uma ditadura do judiciário. Essas pessoas colocaram a esperança num dispositivo constitucional para colocar o Brasil de volta nos trilhos. Essas pessoas que estão indignadas com essa ditadura do judiciário que agora já se tornou inegável, colocaram as suas esperanças nas eleições de 2026 para eleger uma maioria no Senado. E essa maioria no Senado pudesse fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, já que hoje, no Senado, há 41 senadores que assinaram o pedido do impeachment do senhor Alexandre de Moraes, que só não foi para frente porque está sendo blindado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nós temos a maioria do Senado que concorda que o Alexandre de Moraes deve ser impeachmentado. Segura para mim, por favor, Domingos. Qual é a reação do Gilmar Mendes e dessa corte que foi criada para defender a nossa democracia? Esta mesma Suprema Corte que mandou prender centenas de pessoas num inquérito ilegal por uma suposta tentativa de golpe no 8 de janeiro, acaba de dar um golpe no Brasil hoje. Sim. Isso não é apenas uma DPF da blindagem, isso é um verdadeiro golpe de Estado. Estão numa canetada tentando impedir que a população consiga o que eles querem, que é o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para os senhores colegas, e as senhoras estão aqui do meu lado, quantos países democráticos no mundo apenas uma pessoa tem a prerrogativa de admitir ou aceitar um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte? Alguém sabe? Os senhores sabem, Farruri, o senhor sabe? Quantos países democráticos, Cristonieta, a senhora sabe? Nenhum! Escutem isso aqui! Nenhum país teve a audácia, o atrevimento de sequer sugerir algo tão idiota, uma aberração tão inigualável. Nem Cuba, nem Venezuela, que são ditaduras, mas tentam se passar de democracia, se atreveram a tomar uma decisão tão autoritária. Mas o nosso Gilmar Mendes, o nosso STF, o grande defensor da democracia, não é não? Acaba de enfiar o último prego no caixão daquilo que nós considerávamos democracia. E por quê? Que Gilmar Mendes, por uma liminar, mudou a Constituição. Eu fui ver e foi incrível, né? É uma emenda constitucional por liminar. Na prática, foi mais ou menos isso. Sabem por quê? Porque ele diz agora que para denunciar ministro do Supremo para impeachment, só quem pode é a Procuradoria-Geral da República. Está tirando poderes do primeiro lugar, da origem do poder. Da origem do poder, ele está tirando o poder. Porque a lei que regulamenta o artigo da Constituição que fala nisso, diz que qualquer pessoa pode denunciar um ministro do Supremo ao Senado. O Senado é que julga, processa e julga. Não só o Procurador-Geral da República. Tirou o poder do povo, tirou o poder de um deputado, poder de um senador. Não pode. É uma ação de ADPF, o nome, tem um nomezinho. Aquela ação de denunciando uma inconstitucionalidade com base em prefeito fundamental. Então, foi essa ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, veio da Associação de Magistrados Brasileiros.
Bom, pode ser que ministro do Supremo seja sócio lá, porque os magistrados não são julgados no Senado. Eu vou ler para vocês a Constituição, espero que ainda esteja vigente. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República por crimes de responsabilidade, bem como ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. 2. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar. Aí ele entrou no quem apresenta a denúncia. Foi regulamentado esse artigo da Constituição dizendo que qualquer um do povo, né, pode, inclusive deputados e senadores. Gilmar Mendes aceitou a arguição de descumprimento de preceito fundamental da Associação de Magistrados Brasileiros e mudou a lei. Não disse assim, esse pedacinho aqui da lei não vale. Mas ele mudou, botou outro texto. Então, ele criou. Pessoal, baita aí, né? Baita aí reportagem aí do Alexandre Garcia. Vamos falar primeiro, né, do que o Gustavo é mais enérgico, o deputado, né? Então, o que é que está acontecendo aí, provavelmente? O Gilmar, né, está se blindando de alguma possível, né, de repente, investida, né, da direita aí, de repente, né, no caso aí, Bolsonaro. Então, provavelmente eles então estão inventando lei, né? A Constituição, estão mudando a Constituição, na minha visão, para se proteger, para interesses próprios. Agora, só a PGR pode agora, de repente, fazer algo contra o STF. Pessoal, esse é o Brasil, né? Como tá o título aí, né, do canal do Alexandre. A naturalização da corrupção no Brasil. Cara, até quando? Porque eu acho assim que os Estados Unidos, velho, poderia intervir nessa política do Brasil e mudar. Porque já deu, velho, essa forma de política do Brasil. Algum país, né, de fora aí poderia intervir o brasileiro, velho. Hoje não pode mais nada. Hoje você... não pode mais... Teve até um caso aí, né, de um criador de rede social, criador aí de conteúdo que foi proibido, né, de trabalhar aí, né, no YouTube, né, porque falou coisas aí, né, e aí falou bobagem, mas tudo bem. Se for coisas que vai contra a sociedade, beleza. Mas se o cara se expressar por algo que ele pensa, pô, então a gente não tá na democracia. A gente não vai pra democracia. Como o Gustavo falou, né? Eu não posso falar porque, né, eu sou um cara pequeno começando agora o canal, não dá pra eu falar esse tipo de coisa que eu penso, né? A gente tem que até pensar o que vai falar. Mas uma coisa que ficou visível aí com a reportagem do Alexandre Garcia e do Gustavo é que o Gilmar, né, está aí se blindando de uma possível aí retaliação aí, né, da direita. Então, isso aí é complicado. Sempre tô aqui acompanhando, graças a Deus, o canal do Alexandre, para estar sempre antenado no que acontece no Brasil, beleza? Crédito na descrição, caso você queira assistir o vídeo dele completo. Se inscrevam e compartilhem as suas opiniões nos comentários. O que é que vocês acharam aí desse corte aí, sobre esse tema aí que está rodando aí o nosso Brasil.